Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça de Jesus. Amém. Ano novo, vida nova é o que a gente ouve de muitas pessoas no começo do ano. É sempre uma expectativa de coisas novas que virão, de novos desafios. E nós temos que fazer planos. Temos que planejar a médio e a longo prazo. E a curto prazo também. A gente sabe que nesse momento muitos estão de férias, outros estão para tirar férias. Talvez algo que está acontecendo agora, que já foi planejado ano passado. Mas nós temos que fazer plano, porque o nosso Deus é um Deus que faz planos. E nos seus planos Ele inclui as pessoas, inclui aqueles que Ele fez a sua imagem e semelhança. Hoje vamos falar mais uma vez sobre ensinamentos de Jesus. No mundo em que vivemos, nós vemos que muitas pessoas vivem debaixo de ensinamentos de homens, mas os ensinamentos de Jesus que de fato vão trazer para nós bênçãos e novidades. Pediu para os irmãos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu coloquei como tema como não viver ansioso. A gente sabe que muitas pessoas são ansiosas pelo que vai acontecer amanhã, semana que vem, daqui um mês, nesse ano. Mas a Bíblia nos ensina que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. Então, como tema foi colocado como não viver ansioso, vamos ver se no final desse nosso sermão a gente vai conseguir entender como é possível não viver ansioso. Vamos lá, verso 25, vou ler até o 34. Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que essa palavra que vamos estudar agora e ouvir, Senhor, não seja uma palavra que esteja somente na nossa boca, nos nossos lábios, mas na nossa mente, no nosso coração, e que todos nós possamos ter a certeza que o Senhor Deus é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, que tem muitas riquezas, muitas bênçãos para nos dar, Senhor. Para dar àqueles que creem no Senhor, que confiam, Senhor, que o Senhor, ainda hoje, o Senhor supre necessidades. Que o que vai ser falado e ministrado aqui seja para a honra e a glória
do teu nome, e que o seu nome seja conhecido em todas as nações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estou lutando contra o vento aqui, mas eu acho que eu vou vencer. Então, como não viver ansioso? Primeira coisa, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades. Ele também conhece os nossos desejos e as nossas vontades. Nós temos um problema porque nós confundimos as necessidades, aquilo que nós realmente necessitamos e precisamos, com aquilo que nós queremos e desejamos. É aí que muito cristão, às vezes, fica até bravo com Deus e às vezes se acha no direito de querer cobrar ao Deus algo que Deus ainda não deu. E Jesus trabalha muito bem essas coisas. Naquela sociedade, daquela época, percebe-se que as pessoas também já andavam perdidas e tinham o seu foco diferente das coisas que Jesus estava ensinando. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, mas elas seguiam do seu jeito. Elas queriam a bênção que Jesus estava trazendo, ela queria a palavra que Jesus pregava, mas ela queria também continuar com as práticas e as coisas do mundo. Jesus fala essas coisas porque naquela época, no contexto em que eles viviam, existiam os banquetes. Quando as pessoas eram convidadas para o banquete na casa de alguém, ele falava: fui convidado para ir no banquete na casa do fulano. E aquilo era um evento que muitas pessoas queriam participar. E lá nesses banquetes havia muita comida, muita bebida, as pessoas comiam e bebiam até passar mal, até vomitar. Iam lá, lavavam a boca, esperavam um pouco e voltavam a comer mais. Era desse jeito. Isso é uma coisa que o mundo grego trouxe para aquela parte do mundo. O mundo romano, né? O mundo romano. Existia uma sala que os romanos faziam esses banquetes chamada vomitorium. Então você já sabe o que acontecia naquela sala, né? Depois você voltava, sentava lá e comia mais. Jesus fala aqui sobre o que comer e o que beber. Não são exageros ou extravagâncias. E fala do que vestir. Porque também naqueles banquetes as pessoas iam com as melhores roupas, muito bem vestidas. Naquela época já existia a ostentação, não é coisa moderna. Era uma ostentação ser convidado e participar de um banquete. Mas existiam nesses lugares várias coisas que desagradavam ao Senhor. E Jesus, entendendo o coração das pessoas, entendendo o que elas desejavam, ele sempre trabalhou essas coisas. Pode ter certeza que muitas pessoas que seguiam Jesus queriam essas coisas, queriam poder participar dos banquetes, queriam andar bem vestidas, ter comida em abundância, bebida em abundância, como nos dias de hoje. A ostentação hoje é demais. Muitas vezes você olha, a pessoa não tem dinheiro para nada, mas ela está ostentando, né? Vai na casa de alguém, já tira um monte de foto, coloca lá na rede social. Está lá de favor, muitas vezes não está ajudando nem com um copo d'água, mas está lá, ostentando. Muitas vezes diz que tem dificuldades, que não consegue pagar as contas, que não consegue suprir a necessidade da casa, mas às vezes você vê no bolso, tem um celular de 8, 10, 15 mil reais. Ostentação. Naquele tempo de Jesus já existia esse engano. E o inimigo de Deus, ele sempre olha para o ser humano e ele enxerga essas fragilidades e ele faz essas propostas, querendo te convencer que você precisa daquilo, você precisa estar lá, você precisa ter isso. E as pessoas vivem uma loucura, ela não tem mais prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante. Às vezes tem pessoas que gastam verdadeiras fortunas para colocar som num veículo, num carro. Às vezes o som no final fica mais caro que o carro, mas é o gosto, ele acha que precisa daquilo, para se firmar, para passar ali fazendo um barulhão e todo mundo olhar para ele. Às vezes anda com um veículo que ele já está fugindo do oficial de justiça porque ele não paga mais a prestação, porque não consegue, mas está ostentando. Então nós temos que andar dentro das nossas condições, e é isso que Jesus está chamando a atenção. Vocês estão preocupados com
coisas, e ainda eram coisas pequenas, com o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque a maioria das pessoas que seguiam Jesus eram pessoas necessitadas, pessoas pobres, pessoas excluídas da sociedade. E ele sabia disso. Mas elas tinham essas necessidades como básicas. Como eu falei, o inimigo enxerga as necessidades e ele trabalha em cima delas. Ele engana as pessoas por conta das necessidades. No nosso país hoje nós temos um grupo de pessoas que não é pequeno, são milhões de pessoas, que elas acreditam que o governo tem que dar as coisas para ela. O governo tem que dar dinheiro para ela todo mês. Elas acreditam, elas creem nisso. Elas ficam bravas quando alguém fala que isso é errado. Você tem que trabalhar. A Bíblia ensina isso. Paulo, certo dia aos Tessalonicenses, ele escreveu: eu já vos ensinei quando eu estive aí com vocês. Quem não quer trabalhar, que também não coma. É sério. Todos têm que trabalhar. Tem que fazer por onde? As pessoas falam assim: mas o governo tem dinheiro. O dinheiro que ele tem é o dinheiro de todos nós, de tudo que a gente paga, imposto exorbitante. O governo não produz nada, o governo não é uma empresa, ele só gasta e muitas vezes gasta muito mal. Com a desculpa que está fazendo bem para você, eles gastam verdadeiras fortunas. Se fosse uma empresa, seria falida. Gasta mais do que produz. Como não produz nada, e tem gente que acha que pode ficar recebendo do governo. Entenda, tem as pessoas que trabalharam uma vida toda, se aposentaram, vão receber, porque eles fizeram por onde, mas tem muita gente recebendo sem fazer nada, e há anos nessa situação. Ele não quer trabalhar porque ele fala: se eu for trabalhar, eu perco aquela grana que o governo me dá todo mês. Jesus fala ali dos passarinhos. Ele fala assim: veja os passarinhos, eles não trabalham, nem guardam em celeiros, e o Senhor dá a eles de comer todos os dias. Mas eu desafio os irmãos a me dizer se alguma vez algum de vocês viu a cena de um passarinho deitado no ninho, passarinho adulto, não o filhote, né? Deitado no ninho, com os braços abertos, com as patinhas para cima, o biquinho aberto, falando: Senhor, me dá a comida. Não. Todo dia ele sai voando buscar e o Senhor provê. Mas ele tem que trabalhar, ele tem que ir atrás da comida. Jesus pega coisas básicas que eles conheciam e fala: olhem essas coisas. Vocês estão vendo coisas simples que Deus faz. Ele não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Porque é assim: em tal lugar estão distribuindo alimento, corre para lá. Em tal lugar estão distribuindo, corre para lá. Às vezes, quem não tem que buscar, ir atrás mesmo. Mas você tem que pensar: eu não posso viver nessa vida, eu não posso viver desse jeito. Eu tenho que melhorar, eu tenho que poder ajudar os outros também. Tem momentos que você vai precisar de ajuda. Mas eu fico preocupado com pessoas que querem viver assim, sem fazer nada, dependendo do que um dá, do que o outro dá, do que o governo dá. Falei várias coisas, pulei um monte de coisa, mas é normal. Não viva inquieto e preocupado ou com medo, é essa a proposta aqui de Jesus. Nós somos cristãos e não podemos viver preocupados com essas coisas, porque nós sabemos quem é Deus, o Criador de todas as coisas e das promessas que Ele fez. Nós não podemos viver como as pessoas aí do mundo que não sabem quem é Deus, que não conhece as coisas de Deus, não conhece as promessas de Jesus, não sabe a verdade da salvação. Nós não podemos viver que nem eles, desesperados, porque nós temos uma esperança. Jesus prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar. Cada dia que passa, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Mas antes dele voltar, vai acontecer algo. Ele mesmo disse que vai surgir um homem que vai ser contra Ele, conhecido como o Anticristo. Ele vai detestar e odiar tudo aquilo que surgiu por causa de Cristo. Ele vai perseguir todo aquele que confessar o nome de Jesus, todo aquele que falar de Cristo. Nós somos cristãos, nós não somos pagãos, então nós temos que viver como tal, como cristãos
que somos e crer no Senhor, por mais difícil que seja a situação pela qual a gente tem que passar. Deus sabe o que nós necessitamos, Deus sabe o que cada um de vocês necessita. A Bíblia diz que antes de você abrir a sua boca, Jesus disse isso, Deus já sabe o que você vai pedir, mas Ele quer ouvir, Ele quer que você peça. Verso 25, vamos ler de novo. Diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha a pergunta que ele faz. O teu corpo não é mais importante do que aquilo que você veste? E a tua vida não é mais importante do que o alimento? Você está valorizando demais as coisas que você precisa e está esquecendo do mais importante, que é a tua vida e o teu corpo. Vento, eu vou vencer você. Versos 26 a 29, vamos ler novamente. Ô irmão, obrigado, hein? Deus te abençoe. Que Deus te recompense em público o que você faz em secreto. Muito bom. Olha aí, eu não tinha percebido que aquele cara ali que estava me prejudicando. Vamos lá, versos 26 até o verso 29. A palavra diz assim, vou repetir. Olhar as aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Pode perceber que Jesus fala e faz uma pergunta. Ele fala das aves, o que acontece, ele fala assim, vocês não têm mais valor do que elas? E depois ele diz, qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? O côvado é uma medida de aproximadamente 45 centímetros que foi usada quando foi construída a Arca de Noé, uma medida antiga. Então, quando ele fala côvado, 45 centímetros, aqui provavelmente a ideia disso nesse texto é falar assim, que ele fala assim, quem com muito cuidado conseguirá acrescentar um côvado à sua estatura, aumentar, talvez ele quis dizer assim, aumentar o seu tempo de vida, seja num dia, ou num mês, ou num ano, quem poderá fazer essas coisas? Verso 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Está vendo? Eles não têm como sair, buscar o alimento, mas Deus veste ele da maneira mais rica. Ele chega a fazer uma comparação que os ouvintes conheciam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, Salomão tinha muito dinheiro, muitos bens. Ele fala que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Ele faz toda essa comparação e faz de novo uma pergunta. Não vos vestirá muito mais a vós? E ainda acrescenta, homens de pequena fé, porque vocês pensam que eu não sei, que vocês vivem desesperados com o dia da manhã, com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, como que você vai pagar as suas dívidas. Dívidas que muitas vezes você contraiu para conseguir coisas caras, para muitas vezes impressionar, agradar pessoas que nem gostam de você. Você está comprometendo aquilo que você nem ganhou ainda. Quando você vai lá, eu não estou com o celular aqui, você vai lá numa loja e compra o celular. Eu acho um absurdo o valor do celular. Eu fiquei 3 anos com o celular, quase 1 ano sofrendo, e a minha mulher falando todo dia, troca o celular, ele vai te deixar na mão, troca o celular. E ele foi quebrando, e eu passava o dedo, tinha que ser com muito carinho, que ele não queria obedecer mais. Sei que no final do ano ele não quis mais trabalhar. Ele travava, tinha que desligar, ligar de volta. Mas eu acho um absurdo você gastar com o celular. Aí eu pedi para o meu filho me ajudar a fazer uma pesquisa de valores de celular, não queria algo extraordinário, mas que eu pudesse ligar, mandar mensagem, receber, gravar um áudio, coisa parecida. Comprei um celular novo e ainda achei caro, dos mais baratos e ainda achei caro. E ele tem que durar pelo menos 3 anos. Agora eu vejo pessoas que vão lá e compram um celular de... Eu vou falar para vocês, para mim um celular de 2.000 já é muito dinheiro, é caro. E tem gente que
faz um monte de prestação, é quase o financiamento de um carro para pagar um celular. Aí você derruba. Eu derrubei o meu, estou usando essa semana, né, um celular novo. Saí ontem e derrubei 3 vezes o celular, né? Caso que eu já estrago o celular no começo. Fiquei com raiva de mim mesmo. Mas não estragou, ainda bem. Mas é algo muito caro e as pessoas correm atrás dessas coisas. Parece que chego perto do meu amigo ali, do Roberto, assim, tira aquele celularzão assim. Para ostentar. O Roberto olha, nossa, é aquele de 10 mil. Né? Gente, não coloque seu dinheiro nessas coisas que se vão. Sem falar que uma hora você está olhando um vídeo que alguém mandou para você, todo alegre, passa alguém, tchum, vai embora teu celular. E você fica com a dívida lá, pagando. Então não invista nessas coisas caras. Né? Tem pessoas que têm que ter esses aparelhos caros por conta do trabalho dela, a gente entende, mas você não precisa de um celular de R$2.000, é muito dinheiro. Eu paguei bem menos. Aí descobri, fui comprar uma capa para o celular ontem. O rapaz perguntou o modelo, eu nem sabia dele. Daí cliquei lá, falei. Ele já olhou assim, tipo assim, já é um celular velho. É novo, mas já é ultrapassado. Né? Por isso que ele é mais barato. Não tem a capa para o celular. Tive que encomendar. Já é uma velharia. É uma tragédia mesmo, né? Então a gente não pode viver preocupados com essas coisas. Ele está lá no carro, até deixei ele quieto lá na porta para ele não incomodar. Deus dá alimento até aos pássaros todos os dias. Verso 30. Se Deus assim investe a erva do campo, algo que morre, dura pouco, quanto mais Ele não fará por vocês? Ele diz, chama de homens de pequena fé, porque em muitos momentos da nossa vida cristã, nós também podemos ser chamados de homens e mulheres de pequena fé, porque nós ficamos desesperados com coisa que não deveríamos. O público de Jesus, que estava ouvindo o que Jesus falou, provavelmente Jesus detectou naquele público que eles eram muito religiosos, mas eles tinham pouca fé em Deus. Que Deus supre necessidades, você não precisa ficar igual um desesperado, pedindo e falando o tempo inteiro. Não é possível, vai chegar uma hora que Deus vai falar, eu já escutei você falar isso, chega! Os ouvintes de Jesus não conseguiam crer em coisas simples, que Deus realmente supre necessidades. O apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele diz assim, Filipenses 4,19: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo ensinava e ele escreveu novamente dizendo que, segundo, Deus supre como? Segundo o quê? Coloca lá de novo, irmão, para nós, lá na projeção. Faz favor. Você não tem aí o Filipenses 4,19? Vamos ver se ele consegue pôr lá para nós. Filipenses 4,19. Olha lá. Meu Deus, segundo o quê? Suas riquezas, as riquezas dele, fará o quê? Suprirá todas as vossas necessidades, em glória. Por causa de quem? Por Cristo Jesus. Deus tem todas as riquezas. A Bíblia diz que Deus pode satisfazer um desejo do coração de um filho. Você pode ter desejos, você pode desejar coisas, você pode fazer planos. Você ter dinheiro, ter bens não é pecado, meus irmãos, não é. O problema é quando você começa a colocar a tua confiança nessas coisas e começa a achar, você não fala, mas você começa a achar que você não precisa mais da provisão de Deus, porque você tem todas as coisas.
A teologia da prosperidade, ela causou um mal muito grande na igreja cristã brasileira, principalmente no meio neopentecostal. Porque falava que você tem direito, que você tem que cobrar a Deus. Tem um pregador famoso, conhecido, fala que você tem que pressionar Deus, tem que colocar Deus contra a parede. Já pensou? Deus pegar aqui, vem aqui, fazer com você que nem uma pulga. Pique. Quem é você, filho do homem? Comedor de arroz e feijão? Para cobrar a Deus, para pressionar a Deus. Mas ensinaram essas coisas, causaram um mal muito grande. Nós vemos um grupo de cristãos no nosso país que são como aquelas crianças mimadas, quando o pai e a mãe não querem dar, ele grita, ele esperneia, chega a engrossar a veia do pescoço, fica vermelho, grita com uma voz grossa, parece que está possuído. Já viram isso? Crianças pequenas fazem isso. Hoje, eu vejo os pais, falei no celular, eu fico observando os pais, as crianças pequenas, talvez você que é pai e mãe, de repente você já fez isso, ou está fazendo isso, ou você que tem netos, está vendo os seus filhos fazerem isso. A criança está lá incomodando, daí o pai pega o celular, liga lá num desenho, num negócio, numa musiquinha, dá para a criança. E ele fica lá quietinho, aí ele começa a passar o dedinho lá, parece que ele já sabe como é que funciona, né? Já vem pronto. E fica quietinho lá. E aí qualquer coisa a criança começa a chorar. O celular passa a ser a babá da criança. Só que existem estudos dizendo que você não pode fazer isso para a criança, começar a inserir telas para a criança, porque isso é altamente viciante. E a hora que você falar para ela, não, agora você não pode usar o celular, ela se revolta, seja onde você estiver, no mercado, na escola, na casa de alguém, no ônibus, ela vai berrar, ela vai gritar, vai muitas vezes tentar bater em você. Por quê? Isso é sinal de abstinência. Mesmo que acontece com a pessoa que usa droga, que para de usar droga, acontece com a pessoa viciada em telas. As crianças não podem ficar com telas o tempo todo. Outro dia eu vi um pai falar assim, a criança pedindo e chorando, ela falou assim, tá bom filha, eu vou te dar, mas é só 10 minutos, tá? Criança sabe o que é 10 minutos? Pais permissivos. Tem uma coisa na cultura hoje que diz assim, não, você não pode contrariar a criança. São coisas de alguns psicólogos, uma parte só. Que você não pode contrariar a criança. Isso é antibíblico. Leia a Bíblia, estude Provérbios, você vai ver que fala que você tem que ensinar a criança desde pequenininho. Ai, não vai contrariar. Quem não contrariar a criança sabe que você vai estar transformando num monstro que você não vai conseguir controlar no futuro, que não vai te obedecer, que não vai respeitar ninguém, que vai dar mau exemplo, que vai te fazer passar vergonha. Porque a Bíblia diz que você é o responsável, você, pai e mãe, vocês são responsáveis pela educação dessa criança. E muitas vezes todas essas coisas vêm para a igreja, vêm pronta, pessoas com um monte de problema, com pessoas machucadas, problemas psiquiátricos, psicológicos, e cai aqui e as pessoas acham que o pastor é um super-herói que resolve tudo. Começa muitas vezes na pequena infância ali. Falta de limite, falta de ensinar, falta de corrigir. E Jesus está fazendo isso com pessoas que viviam numa cultura, elas queriam o que Jesus estava ensinando, mas não queriam certas coisas. Hoje tem um monte de pessoa que quer isso daqui, quer ouvir uma palavra, quer ouvir uma oração, mas quando você fala que você tem que abandonar o pecado, você tem que parar de bobagem, de malandragem por aí, você tem que parar, seja de dar golpe nos outros, de mentir, de trair, de fornicar e tantas outras coisas, pronto, nossa, fecha a cara para você e te olha com ódio e vai embora. Elas querem as bênçãos de Jesus, mas não querem seguir Jesus dentro dos parâmetros que Jesus coloca, de santidade. As pessoas não querem abandonar o pecado, e isso é o problema da nossa sociedade. Existem muitas pessoas na igreja que vivem no pecado. Temos que entender que necessidade é algo diferente
de desejo, é diferente de querer, e é diferente que a gente pense que Deus tem que satisfazer os nossos caprichos. Não vai satisfazer os seus caprichos, e sim as suas necessidades, aquilo que você realmente precisa, porque Deus, quando nos dá algo, Ele dá algo que Ele sabe que você precisa. Às vezes Ele dá algo que você quer, porque Ele vê que aquilo que você está querendo não vai te causar problema. Muitas vezes tem coisas que você pede e você nunca vai ter, porque Deus sabe que se Ele te der aquilo, você vai se perder. Tem um texto que fala assim: vocês não ganham porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para gastar com os seus prazeres, com o pecado, vai virar pecado. O dicionário diz que necessidade é qualidade do que é necessário, o que é indispensável, o que é necessário para manter a vida. Como podemos crer que Jesus vai suprir as nossas necessidades? Vamos tentar responder o tema. Vamos ver o que está escrito no verso 33. Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Conforme o texto, o que deve ser buscado, está lá? Primeiro, o reino de Deus. E junto, logo em seguida, ao mesmo tempo, a sua justiça. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que Jesus está falando, suprir aquilo que é necessário para você. É uma promessa. Às vezes as pessoas buscam todas as demais coisas primeiro e querem deixar Deus por último. Se tudo der certo, aí eu busco Deus. Está errado. Ali está a ordem correta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas vão se manifestar na sua vida. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Está aí em Mateus, no início ali, no capítulo 4, não vamos ler, que seria um outro sermão, mas tem algo interessante, que quando passados 40 dias, a Bíblia diz que ele teve fome, e o inimigo se aproximou dele e falou para ele: por que você não transforma essas pedras em pão para matar a sua fome? Ele fez uma proposta, ele esperou o momento de vulnerabilidade, que Jesus tinha fome, que ele estava fraco, e naquele momento ele veio para tentar, é isso que a Bíblia diz. E ele faz uma proposta: transforma essa pedra em pão, fique sofrendo. Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então ele pegou Jesus e levou lá no pináculo do templo e olhou para baixo e falou para ele: por quê? Você não se atira daqui, porque a palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos para que você não tropece com o pé em pedra. E Jesus respondeu para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então ele fez uma outra proposta, levou Jesus a um alto monte e diz que mostrou para ele todos os reinos da terra e falou assim: se você, prostrado, me adorar, eu te darei todos esses reinos. E mais uma vez Jesus respondeu: vai-te, Satanás, e também está escrito que somente ao seu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. E o diabo saiu, e os anjos vieram e serviram a Jesus. Provisão de Deus. Quando Jesus fala que Deus provê, que Deus supre as necessidades, é porque de fato acontece, porque aconteceu com ele. Jesus não falava algo que ele não conhecesse ou que ele não tivesse vivido. Pois no dia que foi criado o homem à imagem e semelhança de Deus, ele estava lá. Eu creio que existem algumas listas lá no céu. Cada um de vocês deve ter essas listas lá. Lista de coisas que um dia você pediu para Deus. Todas as coisas que você pediu até hoje, deve ter uma lista anotada lá com o teu nome no começo e tudo que você pediu. Até agora há pouco aqui no culto. Está anotado lá. E deve ter uma lista também de pedidos que você fez
que Deus te respondeu, uma outra lista, pedidos respondidos. Teu nome, tudo que Deus te respondeu, te deu, concedeu. Mas também deve ter outras listas de pedidos que Deus não respondeu. Não sabemos se Ele vai responder ainda ou não vai responder, mas tem uma lista de coisas que você pediu que Ele não te deu resposta. E tem uma outra lista que provavelmente eu acredito que todos nós também temos, e é a lista preocupante. É a lista daqueles pedidos que nós fizemos ao Senhor, Ele nos deu e nós nem agradecemos o que Ele nos deu. Nós ignoramos porque talvez foi algo pequeno, talvez você entenda que não foi algo extraordinário. Às vezes aquele pedido, Senhor, permita que eu consiga pegar o ônibus e eu não posso me atrasar. Várias coisas você pediu. Recentemente, agora, acredito que a maioria ouviu falar desse menino que se perdeu ali no Pico Paraná. E interessante que uma das primeiras coisas que ele falou, quando ele foi dar a entrevista, ele falou assim, eu estou aqui por causa de Deus, porque eu pedi muito para Deus me ajudar. E Deus respondeu. Eu não sei se vocês sabem, aquele vale tem um rio no meio, e você vai seguindo, chega um ponto que você não consegue mais andar na margem do rio. Você só consegue andar dentro do rio, porque as paredes dos dois lados vão subindo da montanha, pedra, você não tem aonde se agarrar, você tem que andar dentro do rio. Em momentos você tem que se jogar na água, porque vários poços, lugares fundos, para você chegar mais para frente. E ele foi indo, e tem algo que aconteceu que eu não vi ninguém falar e as pessoas não se tocaram. Eu falei para minha esposa lá em casa, choveu bastante naqueles dias. E aquele rio é cheio de pedras, pedras enormes. E chega um ponto que afunila tanto e tem uma cachoeira de mais ou menos 25 metros de altura. E lá embaixo é cheio de pedras, pedras grandes. Tem alguns lugares que é um pouco mais fundo. E quando chove, a água fica barrenta, escura. E ele foi levado pela água, ele parou próximo da cachoeira, em cima de uma pedra grande e ficou olhando. Naquele momento ele disse que ele fez uma oração para Deus e falou para Deus, eu vou pular. E eu confio no Senhor. E ele pulou aqueles 25 metros. Perdeu, acho que o sapato, o óculos, na hora lá que ele caiu. Mas ele sobreviveu, ele não quebrou nada. Mas por quê? Todos aqueles dias choveram enquanto ele estava andando. Isso foi, acho que no terceiro dia que ele pulou a cachoeira. Ele só sobreviveu porque tinha muita água dentro do rio e estava fundo onde ele pulou. Porque senão ele teria se matado, ele teria se quebrado todo. Ali, o pessoal que conhece a região, tem 2 grupos que fizeram aquele caminho todo até chegar lá em Antonina. Um grupo de 2 amigos com equipamentos, cordas, mosquetões, experiência, desceram aquela cachoeira em tempo não de chuva. E um outro grupo de mais 5 pessoas fizeram, e uma dessas pessoas desse grupo de 5 falou que nunca mais passa naquele lugar. Aquele menino andou no vale da sombra da morte, mas Deus estava junto com ele. Por quê? Porque ele pediu, ele teve fé, e Deus respondeu as orações. E ele foi grato, foi uma das primeiras coisas que ele falou, eu estou aqui porque Deus ouviu as minhas orações. Eu falava o tempo todo com Deus. Você vai ver um vídeo e você vai ver que ele fala essas coisas. Gratidão. O cristão tem que ser grato. Eu nem lembro que hora que eu comecei lá. Não sei quanto tempo passou, não olhei lá para o relógio. Terminando. Nós temos essas listas diante do Senhor. Eu lembro um dia, lembrei da tia da Noemi, que um dia estava aqui, não era nem culto, acho que era uma escola dominical, que você falou assim, a gente estava falando sobre oração, e você disse assim, fiquei impressionada com a minha tia, na hora de orar, ela agradeceu pela água que ela tomou, lembra disso? Ela agradeceu pela água que ela tomou. Obrigado, Senhor, pela água. É algo tão simples, mas parece que nós só agradecemos quando são coisas extraordinárias. O que é a vez de comer, o que é a vez de beber e de vestir. A vestimenta é para proteger o corpo, é para cobrir a nudez. Jesus parecia estar preparando os cristãos para a perseguição que chegaria em pouco tempo. Alguns anos depois,
começou a perseguição, onde eles eram presos, acusados de muitas coisas, eram levados para o Coliseu, eram queimados, eram mortos por feras, transpassados por espadas, amarrados em poste, e eles colocavam fogo para iluminar a cidade. Era assim que eram tratados os cristãos pouco tempo depois. Jesus estava preparando esses cristãos e os cristãos de hoje também, porque ele falou que logo vem o iníquo, o anticristo. E quando esse personagem surgir, num primeiro momento, diz que vão falar de paz e segurança. Paz e segurança, ele vai trazer paz e segurança, vai acabar com essas guerras, com essas fomes, todo mundo vai viver bem. Mas a palavra diz que eles vão receber em sua mão uma marca na mão direita ou na testa. Não é isso que o texto diz? Eles vão receber uma marca. E quem não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender. Você vai estar fora do mercado. Talvez as coisas que você tem, se você é daquelas pessoas que valoriza demais o que você tem, o seu terreno, a sua casa, sei lá, a sua chácara, os seus bens, a sua conta corrente, seus investimentos, se você não tiver a marca, você vai perder tudo isso. Você vai deixar de ter todas essas coisas. Essas coisas serão tomadas dos cristãos, serão dadas para outras pessoas. E nós já vimos no mundo algo parecido. Quando os nazistas entraram nos guetos e tiraram os judeus de lá, prometeram para eles: não, fiquem tranquilos, paz e segurança, nós vamos levar vocês para um local seguro, porque estão falando que vocês são responsáveis por um problema, por uma revolta. Fiquem tranquilos, levem só coisas pequenas de valor, vocês vão voltar para cá. Nunca mais voltaram. Escreva aí na sua mala o seu nome, tal, porque na hora de embarcar no trem, como tem muita gente, você pode deixar a mala aqui, as malas vão depois. Nunca mais receberam as suas malas. Abriram e tiraram todas as coisas de valor que tinha ali. Povo de Jesus, os judeus para quem ele estava falando aqui. A igreja ainda não estava estabelecida. Jesus estava preparando esses irmãos. Essas coisas vão acontecer. As pessoas vivem arregaladamente, achando que é tudo paz e segurança. Quem não tiver o sinal na mão direita ou na testa, vai estar fora. Você vai perder tudo que você tem. E talvez, se nós vamos passar por isso, em algum momento vai acontecer, porque ele prometeu e o que ele prometeu acontece. Será que nós não vamos ficar preocupados com o que comeremos e beberemos, porque nós não podemos comprar? Se nós formos trabalhar para alguém, talvez alguém que tenha a marca, pode ser que ele nos dê um pão, nos dê um copo de Coca-Cola, uma camisa que ele não usa mais. Talvez tenha alguém aqui ouvindo essa mensagem, ou assistindo pelo vídeo, e pensando assim: isso que você está falando aí não tem nada a ver comigo. Não é para mim essa mensagem. Por quê? Talvez você esteja com a sua geladeira, o seu freezer, a sua despensa cheia lá na sua casa. Talvez você pense assim: não, mas eu tenho dinheiro, eu vou lá no mercado, gasto lá 500, 600, 800 reais e encho a minha despensa. Talvez você está acreditando que você não precisa se preocupar com essas coisas porque você tem suprimento, você tem bens que você pode vender se você precisar de dinheiro. Talvez alguns pensem assim: se as coisas ficarem ruins nesse país, começarem a piorar, eu vou vender tudo que eu tenho, vou pegar meu dinheiro e vou morar em outro país longe daqui. Talvez essa mensagem você pense que não faz sentido para você. Eu tenho reservas financeiras, mas faz sentido. Talvez enquanto eu falava você pensava: eu não estou passando por necessidade, eu compro a minha comida, compro a minha roupa, tenho um guarda-roupa cheio, vários sapatos, nem uma centopeia consegue usar todos eles ao mesmo tempo. O evangelho não é sobre receber, é sobre dar e receber. O anticristo está aí. Talvez você que pensa que
não precise de nada. Vamos ler aqui Apocalipse 3, o que está escrito. Apocalipse 3, verso... Deixa eu achar aqui. Verso 17. Talvez você que pense que essa palavra não é para você. Vamos nos situar no que Jesus está falando. Está escrito assim: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a sua vergonha e a tua nudez, e que unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Verso 19. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus supre as necessidades. E o cristão, quando o anticristo vier, vai passar por necessidade, a não ser que você vá lá e... você estava sofrendo aí, eu acabei de colocar lá a marca, eu estou de boa, já recuperei minha grana, minha conta corrente, já até depositaram dinheiro lá para mim. Talvez muitos cristãos vão entender que é paz e segurança, e vão aceitar a marca do anticristo. E aqueles que têm recursos, que talvez ajudam os outros, que agem como os fariseus, aí no início do capítulo 6, você vai ver que ele fala assim: se você der esmola, não dê esmola na frente dos outros. Não veja a tua mão direita o que a esquerda está fazendo. Vamos ler, ele tem uma parte interessante. Mateus, deixa eu voltar lá. Mateus 6. Só para a gente encerrar. Vamos encerrar, irmãos. Eu não lembro ali que, quando eu comecei, eu acho que já passou o tempo. Só para a gente encerrar aqui. Olha, ele diz assim, do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Então, se você der esmola na frente dos outros para que as pessoas vejam, não tem galardão, você não vai receber nada do Senhor. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta, anunciar: pessoal, estou dando uma esmola aqui. Não faça anunciar diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. As pessoas falarem bem de você porque você deu uma esmola ou deu um dinheiro, alguma coisa para alguém, é isso só que você vai receber, mais nada. Ele fala de galardão. Galardão é coisas boas que Deus dá para aqueles que fazem coisas boas. Você não vai receber nada. Hoje é uma coisa muito comum, eu vejo as pessoas dando lá, aí filmam, tiram foto, colocam no Facebook, no Instagram, num monte de lugar. O galardão é esse aí. Mas olha o que ele diz assim. Depois ele diz ali, fala que a mão direita, é o que ela der, que a esquerda não saiba. Verso 4. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Aquilo que você faz para Deus, muitas vezes que ninguém vê, que talvez você nas tuas orações já reclamou para Deus, porque eu faço, ninguém valoriza, porque eu fico sozinho, e toda aquela lamentação: Senhor, olha só como eu sou bom, Senhor, ninguém reconhece, o pastor não me elogia, o irmão não está nem aí, porque eu estou lá sofrendo sozinho. Aquilo que você faz em secreto, Ele te dará uma recompensa. E Ele fala de uma recompensa. Aquilo que você faz secretamente, que você não fica alardeando, Deus te recompensará publicamente com bênçãos. Talvez um dia você chegue aqui e fale assim: eu estou indo num cruzeiro porque os meus irmãos se reuniram e cada um deu um pouquinho e por isso eu consegui ir. Não é isso? É bênção de Deus. Quantas coisas os irmãos devem ter feito para o Senhor, coisas que só o Senhor sabe. Não tenha medo de fazer coisas para o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Não esperem recompensas de homens, esperem a recompensa verdadeira, que realmente tem valor, que é a recompensa do Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, Deus supre as nossas necessidades. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar em pé e orar?